Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Consideramos as obras de Deus. Entendemos qual é a grande obra de Deus. Meditamos na obra de Deus. Estamos fazendo a obra de Deus. Vejam comigo, se faz favor, Salmos 77, versículo 12. Salmos 77, versículo 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Estamos a meditar regularmente da obra ou na obra de Deus. E quando meditamos acerca das obras de Deus, o que é que meditamos? Meditamos acerca da sua criação visível, de tudo que ele criou, dos animais, dos planetas, das estrelas, de montanhas, das árvores, das frutas, da beleza na terra. Meditamos na lei de Deus. Tudo isto são parte dos feitos do Senhor, das obras dele. Estamos orando pela obra de Deus, pela produção, da execução, da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Mas qual é, entre estas obras todas, a obra principal? Esta pedra principal, pedra de esquina principal. E o resultado final desta grande obra de Deus, qual é? Vejam aqui no versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Versículo 14. Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Irmãos, a grande obra de Deus é de remir o seu povo. Sim, inicialmente, dos filhos de Jacó e José. E isso, um antitipo do grande realismo, da grande realização final. Sim, foi a saída do Egito, mas a grande obra final ainda é vindoura. Ainda é vindoura. Queridos irmãos, entendemos esta obra? Estamos a meditar nela? Vejam aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ao fim desta epístola, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, o que é que isso tem a ver com a obra de Deus? Estou a falar de duas coisas que não estão ligadas uma com a outra? Sim, porque estamos a pensar, a meditar na obra de Deus. Mas por outro lado, diz assim, aqui ao fim desta epístola de Pedro, crescei na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, não são duas coisas. Porque esta graça e o conhecimento que nós temos que crescer e que nos temos vir a ser como Cristo é a grande obra de Deus na nossa vida. É a obra de Deus. Jesus nos redimiu, nos comprou de volta. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E ele é o nosso sumo sacerdote. Duas funções críticas neste desenvolvimento, ou digamos assim, nesta obra de Deus. E por isso, a minha pergunta hoje, queridos irmãos, é: meditamos na principal pedra da esquina da obra de Deus. E esta principal pedra da esquina da obra de Deus é a obra que Deus está a fazer através de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Entendemos quem é Jesus Cristo? E por isso entendemos quem Ele é, temos o conhecimento de quem Ele é, e temos a graça dEle. E então, estamos a meditar neste ato de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a obra principal das grandes obras de Deus. E como é que podemos crescer? Queridos irmãos, isto é um tema extremamente crítico e importante, principalmente agora antes da Páscoa. Os judeus, durante o tempo de Cristo, não sabiam quem Cristo era. Vejam em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Versículo 13 e 14. Mateus 16, versículo 13 e 14. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é que dizem? Quem sou eu? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, ou algum dos outros profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus Cristo, e perguntou: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, é muito importante entendermos quem é Cristo, entendermos quem é Jesus. Até os seus irmãos não sabiam isto. Veja em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 5. Estou a falar dos irmãos físicos. João 7, versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não sabiam, não acreditavam quem ele era. Eles não entendiam o significado da obra que estava a ser executada através de Jesus Cristo. A obra de Deus que estava a ser executada através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, entendemos a obra de Deus, o seu propósito, o seu plano, o seu ponto final. Vejamos aqui em João 7, o contexto. É quando Jesus Cristo foi à festa dos tabernáculos, no ano
30 da era corrente. E quando ele foi para a festa dos tabernáculos, inicialmente ele não foi com os irmãos, porque para se esconder, digamos assim, porque sabia que o queriam matar e ele ainda não era o tempo dele ser assassinado. E depois vê-se aí no versículo 11 e 12 de João 7, ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros diziam, não. Antes, ele engana o povo. A vez aqui havia esta disputa. Não entendiam quem era Cristo. Veja aqui no versículo 20 também. Quando Jesus Cristo estava a falar e a dar o ensino, e eles perguntaram, diz aqui no versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, e não vos deu Moisés a lei, versículo 19. E depois Jesus Cristo perguntou, porque vocês querem matar-me? Porquê que me querem matar? E a multidão disse, tens um demónio, quem é que procura matar-te? Sim, sabemos que procuravam matar. E por isso, não sabiam quem era ele era. Estava a dizer, olha, é uma pessoa boa, uma pessoa má, tem um demónio. Não sabiam quem ele era. Veja no versículo 25 e 27. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? E eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de facto o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Nós sabemos de onde ele vem. E por isso, estavam a dizer, olha, isto é simplesmente uma pessoa aqui desta aldeia, desta vila. Sabemos quem ele é. Na verdade, eles não sabiam quem ele era. Porque tinha sido enviado pelo Pai. Queridos irmãos, é fácil não entendermos quem Jesus Cristo é. Eles não entendiam. E você e nós podemos também não entender claramente quem Jesus Cristo é. Porque não entendemos a obra de Deus que Deus está a fazer através de Jesus Cristo. E desse aqui no versículo 28 e 29. Jesus disse, ele identificou-se a si próprio. Jesus disse, pois, quando ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. O Pai, o Deus do céu, ele é que me enviou. O Supremo Ser. A obra de Deus. Ele veio fazer a obra de Deus. Foi enviado pelo Pai para fazer a obra de Deus. Eu o conheço. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Fui por ele enviado. Eu venho porque ele me enviou. Em nome dele. Fazendo a obra de Deus. Eu venho aqui. E está claro, ficaram furiosos com o que ele disse. E por isso queriam matá-lo. Porque diziam, ele está a dizer que ele é Deus, que vem da parte de Deus, foi enviado por Deus, pelo Pai. E ele é dessa família, desse género de seres. Não.
Eles disseram, isso é um insulto, isso é uma blasfémia e temos que o matar. Mas por que é que Jesus Cristo veio? Por que é que foi enviado? Ou, noutras palavras, qual é esta grande obra que Deus está a fazer através de Jesus Cristo? Sim, a obra é tão grande, é tão importante, é tão crítica, que ele enviou o seu único filho, aquele que estava com ele, ao lado dele, antes do início, antes da fundação do mundo. E por isso, estamos a entender a graça e o amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo. Estamos a entender o que é a obra de Deus. Estamos a meditar nisso. E porque é que é importante? Para nos examinarmos corretamente. Vejam aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Cristo veio e a lei acabou. Queridos irmãos, não é isso que está a dizer. Não é isso que está a dizer. Cristãos, muitos cristãos dizem, vê-se é o fim da lei, a lei acabou. Não, irmãos. Não estão a entender o que Jesus Cristo aqui, o que Paulo estava a dizer. A palavra fim, em grego, é telos, quer dizer o fim para o qual todas as coisas se relacionam, o objetivo, a finalidade. A finalidade. O fim para as quais as coisas se relacionam. É Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus Cristo é a meta. É o nosso golo. É o nosso padrão de que nós temos que olhar e seguir e imitar. E por isso, temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é a nossa meta. Jesus Cristo é o nosso golo. É quem nós devemos vir a ser. Como quem? Como Ele. É quem nós precisamos de imitar. Ele é o propósito da lei. É o objetivo da lei. Porque a lei foi, digamos assim, desenhada, criada para nos ajudar, para nos apontar a ser como Deus é e como Cristo é. Que é amor. Que é amor para com o próximo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E o que ele falou foi escrito, basicamente, na Bíblia. A Bíblia aponta para Jesus Cristo, para nós podermos imitá-lo. Os dias santos de Deus demonstram como Deus está realizando este objetivo da obra dele, através de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que Cristo
é o fim, é o propósito, é o golo da lei, é o golo para nós do que nós precisamos ser, é o nosso padrão. Então começamos a entender o propósito, porque é que Cristo veio e o que é que Cristo está a fazer. Então começamos a entender o que é a obra de Deus. Porque, ao mesmo tempo, vamos começar a entender e a realizar que todos nós falhamos. Todos nós falhamos com a nossa mente carnal. Somos seres humanos e falhamos. É impossível para eu, ou para você, ou para nós, sermos justos perante Deus por nós próprios. A justiça de Deus é imputada a nós de graça, pelo sacrifício, pela graça que Jesus Cristo fez por nós. E por isso, a lei não pode fazer você justo. Perdão. A lei só aponta para o que é pecado. Só aponta para o que nós temos que mudar. E por isso, então, vamos chegar ao ponto de reconhecer que nós, por nós próprios, não conseguimos cumprir a lei por nós próprios. Se vamos realizar o propósito que Deus tem para nós, se vamos realizar o ponto final da obra de Deus, temos que reconhecer que isto tem que ser através do que Jesus Cristo fez e faz, com a ajuda da promessa do Pai que Ele nos envia, ou enviou, que é o Espírito Santo de Deus, que é a essência, a natureza de Deus, o poder de Deus que nos ajuda a vencer. O golo final da obra de Deus é para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus na sua família. Isto é, no seu reino, no reino de Deus. E para chegarmos a esse ponto final, esse processo é o processo da salvação. E esse processo da salvação é a grande obra de Deus, que Deus está a fazer em você e em mim. É o nosso golo, é a nossa meta, para virmos a ser filhos de Deus, no reino de Deus, na família de Deus. E isso é o que é este ponto todo. Por isso é que precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos irmãos, é quem nós temos que imitar. É o nosso padrão. E temos que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de coração. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele era do género de Deus, ele era do género do reino de Deus, ele era este ser que era Deus, como Deus é Deus, da mesma qualidade, do mesmo género. Está claro, Deus Pai era
da autoridade suprema, e é da autoridade suprema. Filho de Deus, que era desta forma de Deus, estava sempre sujeito, submisso ao Pai. E por isso não julgou, lê-se aqui no versículo 6 de Filipenses capítulo 2, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não era nenhum roubo de identificação, não era nada errado, não era nenhuma usurpação ser igual a Deus. Não era nenhum estelionato, não era nenhuma falsidade ideológica ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou, deixou de ser da forma de Deus. Deixou de ser da forma, do género de Deus. Se esvaziou disso. E assumiu a forma de um homem, de servo, tornando-se semelhante aos homens, da forma dos homens, e reconhecido em figura humana. Se encarnou, como lemos em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, com o Pai. E o Verbo era Deus, era da forma de Deus. E através dele, tudo foi criado. Lê-se em João capítulo 1, versículo 3. Tudo foi criado. Mas ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte. E morte da cruz. Porquê? Porquê? Para nos redimir, para nos salvar. Pela fé, pela confiança que ele teve no Pai, que o ressuscitaria, ele fez isso. E por isso somos justificados de graça pela fé de Cristo. Pela fé de Cristo. Não é a minha fé, não é as minhas obras. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Chamar Jesus Cristo o Senhor é para a glória do Pai. E diz aqui que ao nome de Jesus Cristo todo o joelho se dobre e toda a língua confesse. Quero perguntar a vocês. O que Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele está a citar o Antigo Testamento. Está a citar que livro e capítulo. Está a citar Isaías e está a citar Isaías 45. Vejam, versículo 23. Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará mais. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Queridos irmãos, isto é o que está citado em Filipenses, capítulo 2, versículo 11, como li há pouco, 10 e 11. E está aqui a falar de Jesus Cristo. Está aqui a falar de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está a dizer aqui, diante de mim se dobrará todo o joelho. Foi o que Paulo escreveu em Filipenses. Jesus Cristo é o Salvador, irmãos. É aquele que veio para a terra e que deu a sua vida para nos salvar. É o Salvador. Está claro, o Pai nos está a salvar através da obra do sacrifício de Cristo.
Porque Cristo está submisso às instruções do Pai. Mas Cristo não só está submisso, ele fez isso de livre vontade, sem ser forçado. Veja no versículo 21. Isaías 45, versículo 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui está a falar de idolatria. Então as pessoas estavam a ter outros ídolos, que ao fim de contas representavam demónios, mas estavam a ter outros ídolos, idolatria, e ele diz, tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Queridos irmãos, está aqui a falar Jesus Cristo. É o Salvador. Pois não há outro Deus senão eu. Não há outro ser que criou o mundo senão eu. É o que lemos em João capítulo 1, versículo 2, versículo 3. E lemos também em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Deus criou tudo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por isso, é o outro ser da forma de Deus que criou tudo. Por isso, está aqui a dizer, Jesus Cristo é Deus, por isso é que se esvaziou dessa forma de ser Deus. Era outro ser. Vemos aqui na Bíblia claramente que há dois seres do género Deus. Um é o Supremo, que é o Pai, e o outro que é submisso ao Pai, que é o Filho, que é Jesus Cristo. E diz assim, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há outro além de mim. Ele é o nosso Salvador, Ele é que deu a vida por nós. Jesus Cristo criou o universo, criou Adão e Eva, sim, até criou os anjos, como lemos em Colossenses. Criou tudo. E Ele é que está a executar, Ele é que está a fazer este plano de Deus de nos remir. Ele é o nosso Salvador. Toda esta responsabilidade foi delegada a Ele pelo Pai. E Jesus Cristo tem executado como o chefe principal, oficial, executor de Deus, está a fazer isto tudo de acordo com a vontade do Pai. Vejam, por exemplo, em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Ele pelo Pai. Ao início, os dois planearam e a autoridade foi dada a Jesus Cristo para criar o universo, criar os homens, criar os anjos, criar isto tudo. Para quê? Para que nós venhamos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus, temos que ser criados como seres de livre arbítrio. E por isso eles sabiam da antecedência que mais cedo ou mais tarde íamos pecar. E por isso, desde a fundação do mundo, desde o início do tempo, sabiam que Jesus Cristo tinha que vir para a terra como um ser humano e dar a vida dele por nós, para pagar pelos nossos pecados, para nos remir ou redimir.
Vejam em Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Como citei há pouco, mas vamos ler agora. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, isto é, Deus Pai nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Pai fez tudo por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele a quem ele delegou para fazer tudo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser. O que o Pai é o que Jesus Cristo é. Tem a mesma natureza, tem o mesmo amor, tem a mesma graça, tem o mesmo carinho. E Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo tem autoridade, tem o poder. Toda a autoridade foi dada a ele. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está à direita da majestade do Pai. E por isso, precisamos de meditar. Estamos, de facto, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é a obra de Deus em nós. Vejam em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, mas também do grego. Entendemos o que é o Evangelho de Cristo? Queridos irmãos, o Evangelho é a mensagem completa e total de quê? Da boa nova do reino de Deus. Qual é a boa nova do reino de Deus? É o resultado final, é o que é o nosso golo. Qual é o nosso golo? É o reino de Deus. Como lemos em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o golo. Esse é o resultado final. O que é o reino de Deus? É nós estarmos na família de Deus como reis. Na família de Deus, nesse reino, nesse governo. Isso é o golo dele para nós. E por isso o Evangelho é a completa mensagem que é a boa nova do reino de Deus e também a vida, a obra, o exemplo, as promessas que recebemos por causa do que Jesus Cristo fez. E por isso que nós temos que imitar esse padrão com a ajuda do Espírito Santo. E isso é como é que chegamos a essa realização final. E por isso o Evangelho não é só o que é que vamos ser, mas é como, qual é o caminho para chegar lá. E por isso Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, é o que, o ponto final, e o como é a sua justiça, a justiça de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos envia o ajudador, o encorajador, o poder do Espírito Santo para nos ajudar a vencer estas fraquezas da carne. Por isso,
estamos a entender porquê que precisamos de entender o que é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é o poder, é o que diz aqui, no versículo 16 de Romanos capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação. Se não entendemos o Evangelho de Cristo, não estamos a entender o que é o poder de Deus para a salvação. Porque o Evangelho de Cristo inclui o que Jesus Cristo fez por nós, faz por nós e a ajuda que Ele nos dá com o Espírito Santo para vencermos as fraquezas da carne. E isso é obra de Deus para nós, ou em nós. Esta pedra principal, esta grande obra de Deus, é para nós sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. As outras coisas são todas coisas à volta disso. Vejam em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Lembra-se, Coríntios tinham muitos problemas. E vemos continuamente em Coríntios que havia divisões. Divisões entre irmãos. Lemos mesmo ao início de Coríntios. Ele está a dizer, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, diz assim: há contendas entre vós. Acaso Cristo está dividido? Há divisões. E ele está a falar através do livro de Coríntios acerca destes problemas que continuam a fazer divisões. E depois no capítulo 11, versículo 1, ele está a aproximar-se da conclusão desta secção acerca de porque é que há estes problemas. Ele está a dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Precisamos de copiar, imitar, emular o exemplo de Cristo. E por isso Paulo está a dizer: copiam a mim, porque eu estou a copiar a Cristo. Por isso precisamos de copiar a Cristo. Nós temos que copiar a Cristo, temos que imitar a Cristo. Para quê? Para sermos membros da Igreja de Deus, da verdadeira Igreja de Deus, que é um organismo espiritual, para sermos parte do reino de Deus. Porque o que ele está aqui a falar, uma vez mais, é porque há divisões. E é para não haver divisões, temos que ter uma atitude submissa, de submissão, de que Deus, o Pai, é supremo. E nós temos que nos submeter, humilhar a Ele. Veja no versículo 3. Quero, entretanto, que sabeis ser Cristo o cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Está aqui a falar deste ponto principal da governância do governo de Deus, que o Pai é supremo, depois Cristo, e isso é propagado individualmente em cada uma das famílias, em que o homem é responsável pelo bem-estar da família e está a servir e a dar a sua vida pela esposa, e a esposa, porque o marido é tão bom, está a dar a vida dele por ela, só se quer submeter ao marido. E depois usa exemplo esta imagem de que o cabelo representa esta submissão. E diz o homem, porque é o chefe da família, não usa cabelo comprido, é o que lemos no versículo 15. Porque é desonroso para o homem usar cabelo comprido.
Mas a mulher, este cabelo comprido é dado como uma cobertura, uma mantilha para ela, que demonstra esta submissão. Não é uma coisa que você põe e tira, mas é uma coisa permanente, que é o seu cabelo, esta submissão. E assim ele está aqui a falar neste contexto que não pode haver divisões. Tem que haver esta autoridade. E depois no versículo 17, lê-se assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, acredito nisso. Porque até mesmo importa que haja divisões entre vós, ou partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Queridos irmãos, este Evangelho de Coríntios está a falar de divisões. E está aqui a dizer, precisamos de ver que não pode haver divisões. Queridos irmãos, quando entendemos o sacrifício de Cristo como cabeça, nós como maridos temos que fazer o mesmo pelas esposas, sacrificar a nossa vida por elas. Mas vê-se este amor, esta graça. Por isso é que diz, cresçam na graça, neste amor, nesta aplicação, tal como Jesus Cristo fez, que é o nosso padrão. Ora, se nós estamos a tomar a Páscoa sem entendermos isto, então veja um bocadinho mais adiante, no versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem, a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Porque então estamos a comer esse pão de uma maneira indigna. Indigna. E aí demonstra uma atitude de humildade e submissão, em vez de ser contendas e argumentos. Não entendendo o que Cristo teve que passar. Ele passou, sacrificou-se, morreu por nós. Por nós. Não somos capazes de fazer o mesmo por causa dos outros, para o bem do corpo de Cristo. E por isso, estamos a ver aqui o contexto em que Coríntios está aqui a escrever, Paulo está a escrever aos Coríntios, que há divisões. E agora vocês têm que ter o Espírito de Deus e, em vez de estarem em guerras, em lutas acerca de vários dons do Espírito, olha, eu tenho este dom disto, aquele dom daquele, busquem o dom principal que está descrito em 1 Coríntios 13, que é o amor. É o amor. Por isso precisamos reconhecer o significado do que o que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo. Temos de discernir o corpo de Cristo, porque a salvação começa com a Páscoa, principalmente com o Cordeiro Pascal de Jesus Cristo, que é o nosso Criador, que deu a sua vida por nós, sacrificou por nós. E isso é a sua graça, através da sua fé, a sua confiança que o Pai o ressuscitaria. Mas isso é só o início, porque isso é simbolizando a Páscoa, o primeiro festival do plano de Deus, dos dias santos. Mas o ponto é, entendemos esta graça de Deus, a sua
gentileza amorosa, a sua graça para conosco. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Seremos por ele salvos. Não é só a obra que fez, mas a obra que ainda está a fazer e que vai fazer. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como? Como? Como é que seremos salvos pela sua vida? O que é que Jesus Cristo está a fazer agora com a sua vida? Ele é o nosso sumo sacerdote ao lado do Pai. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o amor e mais perfeito tabernáculo não feito por homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Um pagamento enorme, irmãos. O que Jesus Cristo fez por nós. E nós não podemos deixar ou tratar isso como uma coisa desprezável. Não. Cuidado. Cuidado. Vejam no versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Jesus Cristo está a mediar a nova aliança. Isto quer dizer, é o processo que a sua vida agora está a mediar, está a nos salvar. E ele nos dá o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que nos ajuda, simbolizado pelo dia de Pentecostes. E depois lemos um bocadinho mais adiante, em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício da vida dele, pelos pecados, se sentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É o que diz aqui. Um único sacrifício pelos pecados. Esperando até quando os seus inimigos sejam postos por estrados de seus pés. Esperando até ao simbolismo, ao significado do dia das trombetas. Em versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, quer dizer, nós agora temos capacidade de entrar no trono de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, um novo e vivo caminho que não existia no Antigo Testamento. Então estamos a entender o que Jesus Cristo fez por nós e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Reconhecemos o significado do que Deus está a fazer para nós através da vida de Jesus Cristo. Precisamos de entender que Jesus Cristo não é só o nosso Cordeiro Pascal, mas é o nosso sumo sacerdote. E por isso lemos aqui, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Precisamos ter
certeza de fé e coração purificado da má consciência. Queridos irmãos, isto é simbolizado pela expressão do sangue 7 vezes aspergido, que era feito no dia de expiação, que é simbolismo e efeito. E por isso, versículo 23, guardemos-nos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estamos a meditar nesta obra de Deus? Estamos a meditar que isto é a obra de Deus em nós, mudando nós. Isto é a obra de Deus, não é só pregar o Evangelho. Sim, isso é importante, mas a obra de Deus é o que nós temos que fazer. Temos que preparar o povo, nós somos o povo que temos que estar preparados, temos que arrepender e mudar. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Considerem esta grande obra de Deus. E esta obra de Deus é para nós aprendermos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que precisamos de ser. Estimular-nos ao amor uns aos outros, às boas obras. Isto é a graça de Deus. Isto é o ponto principal, o âmago do dom do Espírito Santo que nos ajuda a pôr este amor para com o próximo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, como? Não pondo em prática a estimulação de amor? Porque não ter amor é o pecado. A lei de Deus nos ensina a ter amor. Quebrar a lei de Deus é não ter amor. O amor de muitos esfriará por causa da iniquidade. É isso mesmo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, pois termos recebido em pleno conhecimento o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Queridos irmãos, estamos a negligenciar esta obra. Estamos a negligenciar esta obra. Isso é o pecado imperdoável. E por isso há uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Lendo, continuando no versículo 36 e 37. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Precisamos de perseverar, irmãos, até ao fim. Precisamos de perseverar. Vejam em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, com paciência, upamone, em grego, perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor. Ele é aquele que nos dá a fé, pela fé dele, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Temos que olhar para Jesus Cristo. Ele é a nossa meta. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Nós somos
parte desse corpo espiritual. E por isso nós temos que discernir o corpo. Fisicamente, Cristo, e espiritualmente, que nós somos parte desse corpo. Então, é Jesus, é o nosso conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, parte da sua vida? Ou ainda melhor, é o conhecimento de Jesus Cristo, a sua vida. A graça, aplicar a graça e o conhecimento de Jesus Cristo. É isso a sua vida? Por isso, irmãos, usem esta Páscoa para crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça a Deus para revelar a você o que é que você precisa mudar este ano. Medite na palavra de Deus, na obra de Deus em nós. Qual é o fermento espiritual que você e eu precisamos de remover para sermos como Ele é? Medite, esteja a pensar, analise, examine-se. Examine o que Deus fez por Jesus Cristo para você e eu. Examine, medite, pense o que Deus está a fazer através do seu sumo sacerdote, enquanto Ele agora vive para nos salvar. E depois precisamos de crescer na gentileza, na bondade, no amor, na fidelidade, na graça de Jesus Cristo. Por isso, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que isso é crescer para que nós tenhamos o mesmo tipo de caráter que Jesus Cristo tem. E assim nós podemos imitar Jesus Cristo de dia a dia, mais e mais na nossa vida. Queridos irmãos, medite em Jesus Cristo. Medite na obra de Deus, na sua vida. E o meu desejo é que Deus te abençoe com uma Páscoa espiritualmente edificante. O meu desejo é que Deus conceda a você um crescimento espiritual notável durante esta Páscoa.